Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, senhores e senhoras, hoje é dia 12 de junho de 2022. Tenho a transmitir-vos um recado e, para tanto, vou socorrer-me de dois textos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nos exorta sobre não se enganem. Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 4, deixou registrado as seguintes palavras: não vos enganeis, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus está se referindo neste capítulo ao final dos tempos, mas esse texto se aplica perfeitamente ao que tenho a transmitir a vocês. E lá no apóstolo João, na sua epístola, primeira, no capítulo 3, verso 7, ele assim deixa registrado: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Estamos nos aproximando cada vez mais das eleições e estamos vendo estupefatos, aborrecidos, alguns pastores que de pastor não tem nada e alguns padres que estão vendendo as suas ovelhas por cabeça. Foram comprados pelo candidato da esquerda para convencerem suas ovelhas a votarem nesse candidato, que não é necessário eu aqui citar o nome desse candidato e muito menos dos pastores que estão envolvidos e que eu os tenho, mas me reservo o direito de não falar-vos sobre eles. Isto para que não respingue na Igreja do Senhor Jesus Cristo o mal que eles estão fazendo. Chegou-me recentemente, alguém mandou-me um vídeo em que um deles, não sabendo que estava sendo gravado, ele estava ensinando o candidato da esquerda como fazer para se aproximar dos cristãos. Disse ele que a propaganda e os discursos deveriam falar menos sobre pautas que os cristãos, especialmente os mais conservadores, não aceitam. Menciona ele, como exemplo, que não deveriam falar sobre o aborto, que não deveriam falar sobre a família ou contra a família, e que não deveriam falar contra os líderes cristãos, como dizendo que, se eleito, eles colocariam os pastores e os padres em seus devidos lugares. E aí por diante. Muitos membros dessas igrejas que não pactuam, que não concordam com a decisão de seu pastor mercenário, estão se debandando para outras igrejas fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas muitos estão sendo atraídos pelo canto da sereia e, em assim agindo, estão deixando se enganarem. A esses eu dirijo a palavra dizendo: Jesus nos alerta: acautelai-vos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E João, o apóstolo, reafirma esse conselho dizendo: filhinhos, ninguém vos engane, e quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus Cristo é justo. Parece-me que nós, cristãos, temos a memória curta, ou nos esquecemos do que têm falado esses candidatos.
Bem recentemente nós temos ouvido deles algumas falas que eu vou agora rememorar, esperando que esses irmãos que estão indo aí atrás desses pastores da esquerda pensem sobre isso. Em uma reunião dos sindicalistas, o líder da esquerda, ele assim fala: recomendo aos empresários que não aluguem seus galpões para as igrejas, e sim para salas de cinema ou para um centro cultural. Como se ele fosse muito culto e tivesse muito valor à cultura. Em outro momento, falam em acabar com a Bíblia, e agora, depois do conselho ou de conselhos dos pseudos pastores, mudam o seu discurso, mas não menos ameaçadores, dizendo em contextualizar a Bíblia, de forma a adequá-la aos novos tempos, mudando sua leitura e interpretação segundo os seus próprios interesses. Dizem em acabar com a família nos moldes hoje existentes, fincadas no conceito judaico-cristão, e para tanto estão dispostos a lançar mão daquilo que chamam controle social. Como se não bastasse a Lei 12.318 de 2010, que foi sancionada por este candidato da esquerda quando presidente, lei esta conhecida como a Lei da Alienação Parental, em que ela veio instituir, ela veio normatizar a pedofilia e o incesto no Brasil. E agora, bem recentemente, desarquivam o projeto de lei do deputado Orlando Silva, que cria o Estatuto das Famílias do século XXI e o põe em andamento. E esse estatuto, ele dispõe que um homem ele pode ter mais de uma mulher, da mesma forma a mulher pode ter mais de um homem, assim como também o pai pode casar-se com o seu filho ou com a sua filha e vice-versa, a mulher pode casar-se com o seu filho ou com sua filha. Enfim, estabelece a multiparentalidade ou o polioamor, um pouquinho mais bonita do que isso a palavra, reconhecendo qualquer forma de união homoafetiva. Se esquecem os cristãos, esses irmãos meus, membros dessas igrejas, que o marxista tem a religião como o ópio do povo. Ou seja, entendem eles que a religião é uma droga que entorpece e dessa forma tem ela que ser extirpada da sociedade. Esquecem esses meus irmãos de como são tratados os fiéis seguidores da genuína palavra da verdade nos países comunistas ou socialistas, que é tudo a mesma coisa, pois lá são os fiéis encarcerados e torturados, e se não negarem a Jesus, se não aceitarem seguir o mando do grande partido, eles serão mortos. A única igreja que subsiste nesses países é aquela que assina um termo de compromisso com o grande partido e se compromete a pregar somente o que o partido manda. Esquecem esses meus irmãos cristãos que bem recentemente o líder da esquerda disse alto e bom som que pretende criar um partido forte
se aproximar da China e ter um partido tal qual a China tem, em que o partido manda e quem não obedece é preso ou é morto. E este líder da esquerda, em um dia desses, disse que tinha um jeitão de pastor. Esquece ele de que ser pastor é muito mais do que ter esse jeitão. Jeitão leva o pastor que o tem para o inferno, e se ainda não o sabem, e junto com ele, os mercenários que ainda se chamam de pastores. Chegam ao absurdo de afirmarem que Jesus era socialista pelo fato de ter multiplicado os pães e peixes e saciado a fome da multidão. São tão ignorantes que não sabem distinguir o que é um milagre e o que é uma ideologia. Não sabem distinguir uma obra social que a igreja hoje faz, distribuindo alimentos, agasalhos aos menos afortunados, do que um comunismo. Não sabem o que dizem. Mas nem mesmo posso orar por eles como Jesus orou pelos soldados que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Os soldados certamente não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus, mas hoje estes blasfemadores contra o Espírito Santo sabem muito bem o que estão fazendo, especialmente os pastores mercenários que novamente estão traindo e crucificando Jesus. Pois bem, para refrescar a memória, Jesus instituiu a Santa Ceia, em que assim deixou registrado: tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, lembrareis de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte, a morte do Senhor, até que eu venha, até que eu volte. Esse memorial está lá escrito nos evangelhos, e Paulo o repete com incisão à igreja de Coríntios, no seu primeiro livro, aquela igreja, no capítulo 11, dos versos 24 a 26. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, falaremos ainda sobre isto em outras oportunidades até as eleições. Estou a exortá-los porque quero que meus filhos e netos vivam em um Brasil livre e melhor. Já não mais faço isto por mim. Volto a lembrá-los das palavras de Jesus que eu já disse lá no início: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E João afetuosamente está a dizer: filhinhos, ninguém vos engane. Reafirmo o que já disse a vocês: comunismo e socialismo são antagônicos,
são contrários ao cristianismo, ao evangelho. Termino lembrando a vocês a oração que Jesus fez por mim e por você que vier a crer nele. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. E eu termino dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.